Amém, graças a Deus, queridos e queridos irmãos. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, na carta que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 19, que está escrito assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que, para nos ajudar a compreender a natureza da igreja de Jesus, os autores bíblicos, especialmente os apóstolos, utilizam assim uma série de metáforas ou figuras que descrevem de uma forma bastante proveitosa a igreja. Essas metáforas ou figuras, elas são, por exemplo, o rebanho de Deus. A igreja também é chamada de a noiva de Cristo, a lavoura de Deus, edifício de Deus, casa de Deus e etc. São várias figuras e metáforas que, como já disse, descrevem algum ponto do relacionamento de Deus com o seu povo chamado igreja. No entanto, há uma metáfora cheia de ternura, há uma metáfora da igreja que eu especialmente sou muito afeito a ela. É aquela que descreve a igreja como família de Deus. No texto que lemos da carta de Paulo aos Efésios, é exatamente isso que Paulo diz. Diz que não somos mais forasteiros, mas somos membros da família de Deus. Quando Cristo nos encontrou, quando fomos alcançados pela graça de Deus, nós ganhamos uma família. Aliás, nós passamos a fazer parte da verdadeira família, que é a família de Deus. É muito importante pensarmos sobre isso nesta manhã, nesta ocasião, porque nós vemos atualmente uma série de distorções acerca do que é a igreja. Inclusive, algumas pessoas ficaram apavorados pelo fato de que agora a igreja não pode mais se reunir presencialmente. Alguns dizem: e agora? A igreja vai se acabar por isso? E agora os membros deixarão de ser igreja? A igreja deixará de existir por esse fato? Nós sabemos que a igreja não é o templo, a igreja não é o lugar geográfico onde ela se encontra. Essa ideia de igreja enquanto edifício, enquanto prédio, enquanto lugar geográfico é uma ideia antibíblica e distorcida. A igreja também não é um clube religioso onde a gente vai nos finais de semana para passar um tempo com a galera. A igreja também não é uma agência de eventos. Aqueles que veem a igreja apenas como uma série de eventos onde se participa, de fato entraram em parafusos diante dessa nova realidade causada pela pandemia do Covid-19. A igreja também não é uma agência de coaching, onde você vai com o propósito de receber mensagem de alta ajuda para aliciar seu ego. A igreja não é uma mera instituição ou uma organização religiosa, não é um negócio. A igreja é o povo, aliás, o povo mais feliz da terra. A igreja é a família de Deus. Deus tem uma família na terra, e essa família sou eu, é você, somos nós, são todas as pessoas espalhadas por todo esse planeta, a quem Cristo alcançou por sua graça, a quem Cristo perdoou, a quem Cristo resgatou das trevas e a quem Cristo deu uma nova vida e esperança. Você que está em casa agora, você que está ouvindo agora, compreenda que você não faz parte da igreja, você é a igreja de Jesus, porque a igreja é o povo de Deus. Onde quer que o povo de Deus esteja, ali está a igreja. Por exemplo, há uma igreja agora na sua casa, porque você é a igreja ao mesmo tempo que você faz parte dela, no sentido de que você é membro do corpo de Cristo. Pela fé,
nós entramos nessa nova relação com Deus. E isso é muito desafiante, compreendermos que, como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, nós somos uma família de Deus. E como eu disse, essa metáfora da família de Deus é empregada por Paulo e por outros apóstolos, é cercada de ternura, é plena de ternura, porque quando a gente pensa no povo de Deus, a gente pensa numa família. E a família, a palavra família está cercada de uma série de imagens de agregação, de proteção, de amor, de afetos, porque é isso que a família de Deus também deve ser. É assim que nós, como igreja, você e eu, devemos viver. Agora, por exemplo, nós estamos afastados das nossas celebrações presenciais, e eu confesso, irmãos, que eu estou com muita saudade dos irmãos. Realmente, eu estava conversando há pouco com minha esposa, que estou sentindo muito a falta dos nossos abraços, das nossas conversas mais demoradas, face a face, das nossas amizades, embora a gente mantenha isso pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, não é a mesma coisa, a gente sabe, mas não deixamos de ser igreja, e não deixamos de ser família, porque família, a igreja como família de Deus é uma comunidade onde as pessoas se importam umas com as outras. E nesse tempo em que nós estamos separados geograficamente, distanciados geograficamente, onde os abraços são apenas virtuais, onde os afetos são apenas por redes sociais, nós precisamos compreender que temos que continuar exercendo nossa função e nossa missão de igreja de Jesus. E a igreja é gente cuidando de gente. Igreja é gente que se importa com gente. Igreja é gente que tem interesse no bem-estar de gente. Igreja é gente que ama gente. Pois, a despeito das nossas diferenças de classe, de cultura, de identidade, a despeito das diferenças da nossa pele, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, onde quer que estejamos, quer brasileiros, quer americanos, quer chineses, quer ricos, quer pobres, quer brancos ou de qualquer outra cor, quer cultos, quer iletrados, somos um só membro do corpo de Cristo. E ser igreja é se importar, é amar, é querer o bem, e é não somente isso, é investir no cuidado uns dos outros. Em Romanos 12:5, o apóstolo Paulo assim escreve: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Eu não sei qual é a concepção que você tem de família, eu não sei qual é a visão que você tem de família, mas para mim a família emana os sentimentos mais sagrados que eu possuo em minha vida. Por exemplo, família é o lugar onde nós somos valorizados, e a igreja, enquanto família de Deus, também é esse lugar, é esse espaço de relacionamentos onde nós aprendemos a amar uns aos outros, a valorizar uns aos outros. Na Bíblia há dezenas daquilo que se chama de mandamentos recíprocos, mandamentos de mutualidade. São aqueles mandamentos em que Deus nos exorta a compreendermos a nossa função no corpo de Cristo e a entendermos que, como membros do corpo de Cristo, nós agimos para o bem uns dos outros. Por exemplo, alguns desses mandamentos: amem uns aos outros, João 13:34. Aceitem uns aos outros, Romanos 15:73. Saúdem-se uns aos outros, 1 Coríntios 16:20. Tenham igual cuidado uns pelos outros, 1 Coríntios 12:24 e 25. Sujeitem uns aos outros, Efésios 5:18 e 21. Suportem uns aos outros. Família é esse lugar onde nós somos valorizados.
A despeito das nossas diferenças, todos nós temos valor. Você que está em casa, você que está me ouvindo agora, você deve compreender que você tem um valor, e o seu valor é porque Deus te ama, porque Deus te fez como membro da família dele. O seu valor é porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Como igreja nós precisamos viver isso todos os dias, valorizar os nossos irmãos. E eu creio que nessa ausência, creio que nesse momento em que nós não nos encontramos presencialmente, mais do que nunca a gente sente a necessidade de estarmos juntos. Família também é o lugar onde nós nos protegemos e somos protegidos. Ter um pai, ter uma mãe, ter irmãos, é uma coisa extraordinária. É onde nós somos protegidos, é onde os nossos familiares nos guardam, nos protegem. E na Bíblia, como família de Deus, nós temos uma série de mandamentos recíprocos que remetem a essa proteção mútua que deve haver na família de Deus. Por exemplo, não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25 a 26. Deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14, 13. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5, 9. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4, 11. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Não mintam uns aos outros. Colossenses 3, 9 a 10. Confesse os pecados uns aos outros. Tiago 5, 16. Perdoem-se uns aos outros. Todos esses são mandamentos recíprocos de proteção, de cuidado, porque é assim que a igreja deve ser, um lugar onde as pessoas se protegem, se amam, se perdoam, se guardam, se deixam guiar e ajudam uns aos outros. A propósito, você tem ligado para aquele irmão que você sabe que está precisando muito da sua ajuda? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelos fracos na fé? Você tem clamado a Deus para que Deus fortaleça aqueles que estão enfermos? Você tem se importado com aqueles irmãos que você sabe que carecem da sua ajuda? É muito importante, porque como igreja nós somos essa comunidade que protege uns aos outros. Família é onde nós recebemos auxílio para o nosso crescimento. A família é o lugar onde nós somos gestados, onde nós somos capacitados a crescer, para nos reproduzirmos como pessoas, como seres humanos. E a igreja também. A igreja é um lugar onde nós recebemos apoio, auxílio, que nos ajudam a amadurecer na fé e a crescer como filho de Deus. Nós temos na Bíblia, desses mandamentos recíprocos, outros tantos que falam disso. 1 Tessalonicenses 5:11 diz: edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros. Colossenses 3:16, encorajem uns aos outros. Hebreus 3:12, 13, aconselhem uns aos outros. Romanos 15:14, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. Efésios 5:18. As lições mais preciosas sobre Deus, sobre Cristo, eu aprendi com a igreja e na igreja, na minha família espiritual. Eu aprendi com meus irmãos mais velhos. Eu aprendi com pessoas que amavam a Deus. Mas não foram só lições sobre a vida cristã, mas foi na igreja, como minha família, que tenho aprendido durante esses mais de 20 anos como cristão, também a ser gente, a amar a gente, a abraçar a gente, a aceitar pessoas, porque é assim que deve ser na vida cristã. A família é esse lugar que nos proporciona crescimento espiritual. Você que está fora da igreja, você que não faz parte da igreja, eu quero encorajar você a pertencer, a fazer parte e a ser uma igreja. Talvez você diga assim: pastor, eu sou crente em Jesus, mas eu não me congrego em nenhuma igreja, e eu não quero frequentar nenhuma igreja. Eu quero dizer para você que você não sabe o que você está perdendo. Ter uma comunidade acolhedora, que te protege, que te ensina, que te orienta, que te ajuda a crescer, é algo inestimável.
e imprescindível para a nossa caminhada, não somente para a nossa caminhada espiritual, mas também para a nossa caminhada enquanto seres humanos. Se você é um daqueles que se chama de desigrejado, eu quero desafiar você: procure uma comunidade. Procure uma comunidade onde você possa fazer parte, ser parte e crescer como um filho de Deus. Em último lugar, família é onde nós recebemos apoio para enfrentarmos as adversidades. Na nossa família natural, quando nós caímos, a esposa, o esposo, os filhos, os pais, são aqueles que nos amparam, são aqueles que nos fortalecem, são aqueles que têm sempre uma palavra de ânimo e de esperança, porque eles se importam conosco. Na igreja também, quando vemos pessoas abatidas, feridas, cansadas, quando vemos pessoas caídas, quando vemos que pessoas fracassaram, isso nos causa tristeza como igreja de Jesus. E a igreja é esse lugar onde nós recebemos apoio, onde recebemos uma mão amiga que nos ajuda a levantar quando caímos. Talvez você diga assim para mim: pastor, mas essa não é a minha experiência. Fiz parte de uma comunidade que, pelo contrário, quando eu errei, só me jogou pedra, só me criticou. É bem possível que isso possa realmente ter acontecido, mas não deixe de crer na igreja, porque a igreja é mais do que uma comunidade. A igreja é mais do que uma comunidade específica. A igreja é o povo de Deus. Comunidades específicas como igreja também é feita de pessoas, humanas que erram. Mas a igreja é muito mais do que aquela que lhe decepcionou. Há outras comunidades que estão mais maduras na fé, que podem ajudá-lo melhor. É na igreja que a gente recebe apoio espiritual, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, um conselho amigo, uma orientação do professor da escola bíblica, uma jornada espiritual com o nosso discipulador. Como é imprescindível para a minha jornada, como sempre foi a caminhada com os irmãos. E a Bíblia, nós temos nas cartas, mais uma vez, uma série de mandamentos recíprocos que falam disso. Gálatas 5,13 diz: sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns aos outros. Gálatas 6,2. Sejam hospitaleiros uns aos outros. 1 Pedro 4, 7-9. Sejam bondosos uns com os outros. Efésios 4, 31-32. E orem uns pelos outros. Tiago 5, 16. Como é que você está na sua caminhada cristã? A igreja é assim: quando a gente está bem, a gente ajuda os que estão vivendo crises, que estão mal, que estão enfrentando adversidades. Quando a gente está enfrentando adversidades, a gente recebe de Deus, a ação de Deus, através de pessoas que se importam conosco. Nessas mais de 2 décadas convivendo em uma comunidade cristã, ou em várias comunidades cristãs, eu sempre tive o privilégio de ter pessoas que me abraçavam, que me orientaram, que me ajudaram. E eu tenho certeza que você também, porque a igreja é isso, é família de Deus. A propósito, eu quero perguntar: você tem orado pelas pessoas da sua comunidade? Você tem intercedido a Deus pelas pessoas que precisam? Aliás, mais do que isso, você tem ajudado aquele irmão que está passando dificuldades financeiras, familiares? Você tem se importado com o povo de Deus? Porque ser igreja é ser um povo que se importa com gente, que ama gente. Porque Jesus disse que nisso conheceremos quem são os seus discípulos de verdade, se tivermos amor uns pelos outros. Paulo, em Efésios, para terminar, vê a igreja como família. É assim que nós devemos ver. Você é meu irmão, você é minha irmã, somos família de Deus.
comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, para andarmos juntos, orarmos juntos, cuidarmos uns dos outros. Não importa se estamos agora congregados ou não, porque ser igreja é mais do que um simples encontro presencial. É amar com o amor com que nós fomos amados, o amor do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, primeiramente, talvez por você que tem uma visão um pouco distorcida da igreja. Eu quero orar por você que hoje esteja sofrendo, talvez hoje esteja vivendo muitas adversidades. Eu quero orar por você que ainda não tinha compreendido a igreja como uma sua família, a quem você deve amar e cuidar. Hoje eu quero orar por nós. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, ó Senhor, por tua bondade infinita e misericordiosa. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra fiel e verdadeira. Obrigado, ó Deus, por essa família maravilhosa que o Senhor nos tem dado, que é a igreja. Nesse momento, Senhor, de crise mundial, nós não temos a oportunidade de nos ver, de nos abraçar, mas temos a certeza de que continuamos sendo amados e continuamos a amar, porque oramos, nos importamos e intercedemos pela igreja. Pai, eu quero orar por essa pessoa que hoje está talvez acometido por uma enfermidade, quem sabe até essa doença terrível que é a Covid-19. Pai, eu quero te orar nesse momento em favor dessa pessoa que está abatida espiritualmente, desanimada, com medo, apreensiva. Pai, eu oro pelo teu povo, Senhor. Eu oro pela tua igreja, que o Senhor comprou na cruz do Calvário, para que o Senhor fortaleça por tua graça e bondade, que o Senhor sustente-a pelo teu imenso, eterno e imensurável amor. Eu peço que o teu Espírito Santo conforte, console e fortaleça cada dia. Mas eu te oro também por nossa cidade, por nosso estado, por esse país, pelo mundo, pelas centenas e milhares de vítimas desta pandemia. Quero pedir que o Senhor intervenha, nos dando um tempo melhor, um tempo de paz, de segurança e bonança. Assim eu oro por mim e por toda a tua igreja, espalhada em todo esse universo, espalhada em todo esse planeta, e oro especialmente pelo meu irmão, pela minha irmã que está nos vendo agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.